Bem, em 1831, no período de 1831 a 1836, Charles Darwin, então, um jovem naturalista, né, ele resolveu viajar no HMS Beagle, que era um navio, e resolveu então coletar animais, plantas, fósseis em diferentes locais por onde esse navio passou. Um dos locais que ele visitou foi a América do Sul, ele fez várias excursões aqui no litoral brasileiro, tá? No litoral argentino, foi para o Chile, foi depois para as Ilhas Galápagos, lá em Equador, e aí ele começou a ver que, poxa, existia uma diversidade imensa. Os animais encontrados aqui na América do Sul eram bem diferentes daqueles que existiam lá na América, lá na Europa, né? E encontrados por outros naturalistas em outras regiões do mundo, e que algumas aves que ele encontrou, por exemplo, em Galápagos, eram muito parecidas com o que ele viu no continente, embora em Galápagos tivesse uma grande diversidade, por exemplo, de aves. Então, ele começou a levantar várias hipóteses do porquê que existia essa grande diversidade e como que essas espécies poderiam ter surgido. Então, aqui a viagem, né, de Darwin, ele saiu aqui da Europa, foi para a América do Sul, né, contornou aqui a América do Sul, chegou em Galápagos, depois foi para a Oceania, visitou algumas ilhas do Oceano Índico, veio aqui no Cabo da Boa Esperança, voltou aqui para o Brasil e depois retornou à Europa. Tá? Então, essa foi a viagem, que durou 5 anos, e ele coletou bastante material. Então, uns 20 anos depois que Darwin retornou, ele trabalhou em muitos outros projetos de pesquisa, amadureceu suas ideias, e lá em 1800 e aqui é 1858, 1850, um outro naturalista também inglês chamado Alfred Russel Wallace, tá, que já tinha viajado aqui no Brasil, coletado alguns organismos na Amazônia. Ele depois viajou em 62 para o arquipélago Malaio, aquela região aqui, ó, da arquipélago Malaio é essa região aqui da Indonésia, tá? Esse monte de ilhas aqui, logo acima da Oceania, logo abaixo da Indochina, essa região da Indonésia aqui. E ele começou a coletar, ele foi em várias ilhas, né? E ele observou algo parecido com o que Darwin viu nas Ilhas Galápagos, né? E ele começou a verificar que muito daquilo que Darwin já se comentava, né, nas academias de ciência lá da Inglaterra, o Wallace também observou. Então, um dia, Wallace estava lá no arquipélago Malaya, ele envia uma carta a respeito da evolução das espécies por seleção natural para Darwin. E Darwin ficou assustado, porque ele já tinha pensado nisso, mas não tinha publicado ainda seus dados. Né? E você sabe, né? Na ciência, recebe os louros, digamos assim, aquele que publica primeiro. Né? Então, Darwin já estava com os dados, já estava com muita coisa escrita, mas ele tinha medo, principalmente da a sua mulher, toda a sua família não sei se era cristã, não sei se era católico, era protestante, mas era um temer. A sua esposa, por exemplo, era super cristã, assim, acreditava que Deus havia criado as espécies, o homem e tudo mais, e Darwin tinha esse problema de como contestar a sua esposa, como contestar a sua família sobre as ideias que ele, de certa forma, tinha observado, tinha criado, e ele tinha esse receio, né, de como ele seria recebido pela comunidade científica que estava em transformação. Tem que lembrar que a comunidade científica ainda tinha, naquela época, algumas pessoas que acreditavam no fixismo, na geração espontânea, que as espécies eram imutáveis, e
Então, Darwin ele esperou até 1858 e depois, em 1959, ele publicou o livro, que é o livro talvez mais lido hoje em dia na biologia, A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, ou A Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Eu tenho esse livro, estou quase no final dele, né? É muito bom o livro, entra na 9ª edição, acho. Cada edição houve aliás, a primeira edição que o Darwin escreveu no livro não tinha a palavra evolução. A palavra evolução, né, ela só surgiu na 2ª edição do livro. Então, notem que Darwin tinha um certo receio. Então, quando ele publicou a primeira vez o livro, ele viu que teve ele foi bem recepcionado pelas suas ideias, a crítica foi boa em relação à comunidade científica, ele foi bem compreendido em relação ao que ele queria falar. Na 2ª edição, ele colocou o termo evolução. Tá? Porque até no título no título do seu livro, ele não colocou a palavra evolução. Então, em 1958, o Darwin e o Wallace escreveram no mesmo artigo científico, na mesma revista, mas em artigos separados, dois artigos, né, dois textos a respeito sobre a seleção natural, né? E o Darwin, no seu livro, então, ele avança, ele fala um pouco mais ainda a respeito da seleção natural. Ele não fala apenas da seleção natural, mas ele fala que as espécies elas passam por uma seleção natural porque existe variabilidade genética, existe variabilidade. As espécies elas não são idênticas, os indivíduos não são idênticos dentro de uma espécie. Existe variação. E ele começa o livro falando do como que o homem se beneficia dessa variação. A gente, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a gente selecionou raças de cachorro, raças de porcos, raças de gatos, raças de vários tipos de animais e variedades de plantas inúmeras, né? E a gente se beneficiou de quem? Daquilo que a natureza já tinha começado há muito tempo atrás. Então, a seleção artificial realizada pelo homem, ela só foi possível porque antes disso houve seleção natural pela natureza. A natureza já selecionou os melhores indivíduos e o homem apenas selecionou as características que bem eram boas para eles, né? Então, em seu livro, Darwin então propõe algumas premissas, né? Dentre elas, duas ideias são centrais. É que todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns, ou seja, existe variabilidade na população. E a seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo aquelas mais aptas, ou seja, aquelas que deixam mais descendentes. Tá? Então, quando que um casal de pais ele vai ter sucesso na evolução? Se ele deixar mais descendentes, deixar mais netos, tá? Pessoal, vocês podem ser os caras mais inteligentes da turma, mas se vocês não deixarem descendentes, a evolução não vai atuar na linhagem de vocês, digamos assim. Então, tipo, vocês só vão ser eficazes, né? Só vão ser vitoriosos, digamos assim, na luta pela sobrevivência, se vocês deixarem o maior número de descendentes, tá? Eu sei que hoje na nossa sociedade existe a questão, né, quando a gente dá ecologia, a questão da pegada ecológica, de reduzir o número de filhos, reduzir o consumo, né? Mas pegando as ideias estendendo essa ideia para plantas, animais, fungos, bactérias, enfim, na natureza, né, excetuando a nossa espécie que já está com uma grande quantidade no nosso planeta, não precisamos mais ter filhos, né? A gente, no caso das ideias de Darwin, nós iríamos para ter sucesso ao longo da evolução, deveríamos deixar mais filhos. A nossa espécie, pessoal, e as espécies domesticadas pelo homem, elas
pelo processo de seleção artificial, elas passam por um processo que a gente estuda em ecologia, que é a gente amplifica o potencial biótico, ou seja, o potencial de sobrevivência da espécie. Então, a espécie, geralmente, ela chega num determinado nível que ela não cresce mais, porque tem predadores, porque tem doenças, porque tem competidores. E o que a gente faz com a nossa espécie? O que a gente faz com as espécies que nós domesticamos, tanto animais quanto plantas? A nossa espécie, a gente já nasce e já toma vacina. Então, a probabilidade de nós morrermos de alguma doença infecto-contagiosa logo pequena, né? É mínima se tu toma vacina. Aí tu cresce, você tem uma alimentação, você tem agricultura, né? Você não morre de fome. A gente consegue produzir muito alimento, um excedente de alimento. Né? Teoricamente, nós não deveríamos morrer de fome, né? Pela quantidade de alimentos que a gente produz na agricultura. Estendendo para os nossos animais e plantas domesticados, se eu plantar soja, tente plantar soja sem passar algum herbicida, pensando em soja que não seja orgânica. Vai acontecer, o mato, né, as plantas chamadas daninhas, elas vão competir e vão eliminar a soja. E vocês vão diminuir a produtividade. O que a gente faz para aumentar a produtividade, ou seja, aumentar o potencial biótico da soja? A gente coloca bastante adubo junto com a semente, a gente desseca, né, a gente passa uma ou duas aplicações de herbicidas nessa lavoura de soja. Depois, quando a soja está maior, a gente, aliás, quando a soja está pequena, ou antes de plantar a soja, a gente vai lá e mata a formiga, para a formiga não comer a soja. Depois a gente coloca lá um inseticida para a lagarta da soja não comer a folha. Depois a gente coloca um fungicida, mais alguns outros inseticidas para matar outros tipos de insetos que venham a pegar a soja. Ou seja, você tem um potencial biótico super elevado e você consegue produzir bastante soja, né? Mas a soja, ela só consegue fazer isso porque a gente está botando energia lá dentro, a gente está aumentando o potencial biótico dessa lavoura de soja. A mesma coisa para galinhas. Como é que a gente consegue fazer com que uma galinha bote bastante ovos? Dando bastante comida e fazendo com que ela não gaste energia, deixa ela sentada lá o dia inteiro. Ela vai ficar só comendo e botando ovos. Ela não vai gastar energia caminhando, por exemplo. Estão entendendo? Então, a gente aumenta o potencial biótico fazendo certas coisas, né? Que na natureza não existe. Né? A natureza, e esse potencial biótico é limitante. Existem certos limitadores, que é a quantidade de competidores, predadores, parasitas, doenças, né? Vírus, bactérias que afetam as populações, a interação entre outras espécies, né, que pode promover um sucesso maior dessas espécies, se essas interações são benéficas. Enfim, vários fatores vão estimular o potencial biótico, o quanto que a população pode crescer ou crescer a um determinado tempo.